Serviço de atendimento ao cinéfilo, como eu posso te ajudar? O genro mandou uma mensagem pelo Pix. Assisti a Nora por influência sua. Achei muito bom. Eu acho que é um filme que o Sean Baker constrói essa noção do sonho americano ao mesmo tempo em que ele torna esse sonho americano na sua personagem central, ou seja, individualiza essa ideia do sonho americano numa personagem só. É a ideia do melodrama, tá? O melodrama ele tem como característica essa individualização das dores do mundo. O que o Sean Baker faz, então? Ele pega as dores do mundo, e especificamente aqui o seu tema central, o seu assunto central, o sonho americano, e torna o sonho americano a personagem principal, percebe? Que, diga-se de passagem, é uma migrante, o que é ainda mais interessante. Ela é americana, mas descendente de imigrantes. Torna ainda mais interessante essa noção do sonho americano em torno de uma descendente de imigrantes. Só que o que ele faz com isso? Ele individualiza essas dores do mundo e, ao mesmo tempo, torna essa personagem uma personagem em decadência trágica. Ela inicia bem, essa é uma característica da tragédia, inclusive. Essa personagem, ela inicia bem, ela tem um auge específico em determinado momento e, a partir dali, é só ladeira abaixo. Ela entra em contato com a materialidade. Ela tá bem, ela encontra o sonho, é uma escadinha que acontece. Ela tá bem, ela encontra o sonho, ou seja, ela encontra alguma coisa que melhora ainda mais. O sonho que ela tem aqui, encontrou um cara, acertou na Mega Sena, sabe? Encontrou um bilionário que vai mudar a vida dela. E depois disso, só ladeira abaixo, porque o sonho americano não pode ser vivido. O sonho americano, como o nome já indica, é só uma imaginação. É um sonho. E como um sonho, ele não pode ser sentido na realidade material. O final de Anora é um final muito potente pra mim, inclusive. O personagem, o Igor, e eu não vou falar o que acontece especificamente, ele dá a ela de volta um pedaço desse sonho, mas não o suficiente pra que ela, de fato, viva esse sonho. Então é um final muito agridoce, forte, pesado. E ela sente a necessidade, inclusive, de recompensá-lo por esse retorno desse pedaço de sonho. João mandou uma mensagem pelo Pix. Fale sobre a relação entre seu prazer ao ver um filme e ele ser bom. É uma relação totalmente direta? É uma relação totalmente direta. E por que eu digo isso? Uma moça muito conhecida, ou assim, talvez vocês não conheçam, bobagem, uma moça chamada Susan Sontag, tem um texto chamado Do Estilo, que, aliás, vai ter uma aula sobre isso em fevereiro no Introdução ao Cinema, sobre o que é estilo a partir desse texto da Susan Sontag. E ela vai dizer pra gente nesse texto justamente que o nosso contato com a obra de arte é diferente do nosso contato com um texto acadêmico de ciência. Por quê? Porque um texto de ciência nos faz ter um aprendizado, a construção de pensamento a partir do conteúdo. É claro que existe estilo na maneira da escrita de um cientista, mas, sobretudo, o que importa é o conteúdo daquilo que está sendo trazido, percebe? O que aprendemos das ciências é aquilo que se expressa diretamente no conteúdo. A obra de arte, não. A obra de arte tem conteúdo, evidentemente. Só que o processo de construção de conhecimento através da obra de arte não se dá através do conteúdo. Nós não pegamos uma obra de arte para aprender o conteúdo. Nós pegamos uma obra de arte para aprender através da sua experiência. Experimentar uma obra de arte. E mais do que isso, é importante que se tenha em mente a noção de ter na obra de arte um contato pelo seu conteúdo é uma noção utilitária. Ou seja, você tem uma ideia de que você assiste ao filme para alguma coisa, para aprender. Por que aquele filme é importante? Por que aquele filme é necessário? Por que aquele filme toca em questões sociais importantes? Por conta de alguma coisa. Essa noção é uma noção porque aquele filme nos educa de alguma maneira. São noções completamente utilitárias da obra de arte e que não dizem sobre ela de fato. Não dizem de fato sobre o que ela verdadeiramente é. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. O contato da obra de arte se dá pela experiência que temos com ela. E isso basta. Isso é suficiente. Inclusive, vale dizer, e aqui é uma questão que eu tenho visto muita gente progressista, inclusive, lidando com a Anora, e eu acredito que muitas das críticas em relação à Anora, e veja só, pode criticar a Anora, tá, gente? Não é um filme, como
Por mais que eu tenha gostado do filme, não é exatamente um filme que é incriticável, que não se deve criticar o filme, que não tenha coisas interessantes pra se questionar no filme. Muito pelo contrário, eu quero mais que se critique. A gente já discutiu aqui inúmeras vezes que a crítica é pôr o filme em crise. E eu quero mais que, mesmo que eu tenha gostado, eu possa ver críticas negativas sobre o filme, até mesmo pra que a gente possa pôr essas coisas em discussão. Só que boa parte das críticas à Anora, dos setores progressistas da crítica que eu tenho visto, estão indo para essa noção utilitária da obra de arte. Ou seja, dessa noção de que o filme, Anora, ou qualquer outro filme, tem que ensinar alguma coisa para alguém. Tem que cumprir determinados requisitos básicos da militância. E eu estou falando isso aqui como um cara da esquerda radical. E mais do que isso, eu vejo que boa parte desses setores progressistas com relação à Anora estão criticando o filme por uma visão moralista do que é o trabalho sexual. Existe uma moralização do que é o trabalho sexual e a partir dessa moralização do que é o trabalho sexual criticam o filme. Inclusive, eu recomendo muito que vocês assistam ao episódio lá nos encontros onde a gente falou sobre trabalho sexual com a Svetlana e com a Carol Bonomi. Um episódio incrível. Aliás, Svetlana e Carol Bonomi, já assistiram a Nora? Eu acho que vocês vão gostar. De Pirona 1 grama mandou uma mensagem pelo Pix. Assisti novamente Falsa Loura depois de Anora, e achei Anora bem melhor. Gosto dos dois. Estou doente. Porra, amigo, mas aí limites, né? Tô aqui defendendo a Nora, mas aí tu mete que a Nora é melhor que Falsa Loura, aí também limite. Se bem que seu nome é de Pirona 1 grama. Vai tomar uma de Pirona, porque talvez seja isso que você precisa. Silvia mandou uma mensagem pelo Pix. Vi esses dias O Enforcamento, de Nagisa Ozima. O filme mete o dedo na ferida do imperialismo japonês. Indica 5 filmes da novela vague japonesa, nessa vibe. Nessa vibe é muito bom. Cara, então, uma coisa interessante pra você pegar a questão da novela vague japonesa é entender que a novela vague japonesa, ela foi composta por alguns jovens cineastas que surgem no Japão e que passam a praticar um cinema distinto do que era produzido nos grandes estúdios japoneses. Esses grandes estúdios japoneses que estavam em crise justamente pelo surgimento da televisão. Esses estúdios, portanto, passam a investir nesses jovens cineastas dispostos a trabalhar com orçamentos menores e cheios de ideias novas, ideias formais e de conteúdo. E que se conectavam de maneira mais direta com esse novo público japonês, que não mais estava interessado com a maneira de se filmar do Japão clássico, de Ozu, de Mizoguchi, de Naruse, sabe? E aqui não é uma crítica a esses cineastas, pelo amor de Deus. Tem aula sobre Ozu no Introdução ao Cinema, inclusive. Tem aula sobre novela vague japonesa no Introdução ao Cinema, inclusive, também. E qual eram as questões que estavam em voga no Japão ali da final dos anos 50 e anos 60? Uma nova geração que estava em conflito com a geração antiga, justamente porque essa geração antiga construiu esse Japão novo, esse Japão moderno. Esse Japão moderno do pós-Segunda Guerra Mundial e, portanto, do Japão da bomba atômica e, mais ainda, das consequências dessa perda da Segunda Guerra Mundial, marcada, sobretudo, pela ocupação norte-americana no país, que condicionou o país a uma modernização forçada, inclusive com uma constituição forçadamente constituída pelos Estados Unidos, que levou o país a essa modernização forçada em direção a uma ocidentalização aos moldes dessa Guerra Fria, aos moldes dessa visão do bloco ocidental durante a Guerra Fria, como um aliado, inclusive, dos Estados Unidos nessa guerra. Um país que se desmilitariza em razão dessa Segunda Guerra Mundial e que tem bases americanas como supostas protetoras do país. Um país, portanto, que tem nessa nova geração de cineastas, mas também de espectadores, uma busca por uma nova identidade. Porque quem somos nós nesse contexto? Porque nós não queremos mais a tradição e, portanto, os valores tradicionais ensinados pelos nossos pais, que nos levaram a esse lugar, mas também nós não queremos esse Japão moderno forçadamente constituído, percebe? Então, o Enforcamento da Jizoshima é um dos filmes que tratam muito bem disso, mas a gente pegar, por exemplo, Juventude Desenfreada, do Najizoshima também, Purgatório Heróica, do Yoshishige Yoshida, Eros mais Massacre, do Yoshida também, que são filmes anarquistas, inclusive, tanto Purgatório Heróica como o Eros mais Massacre, que são filmes que são, além de serem anarquistas, assim como os filmes do Oshima, são filmes que discutem muito o que é essa juventude política.
como essa juventude se relaciona politicamente com esse novo Japão e esse conflito político que surge nesse momento. Funeral das Rosas, é um baita filme pra discutir isso também. Pigs and Battleships, baita filme também interessante pra discutir essa questão, do Shohei Mamura. Noite Neblina no Japão, também do Nagizo Oshima, que faz referência inclusive ao Noite Neblina do Alain Resnais, filme sobre o Holocausto. E aí o Noite Neblina no Japão faz uma referência a esse filme sobre o Holocausto do Alain Resnais para tratar justamente dessa ocupação americana no Japão. Coitanal mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, podia criar uma lista de melhores filmes com até 1h30. Consegue indicar alguns na lata? Vamos lá, eu quero fazer uma lista dessa com vocês num vídeo mais longo. Acho que seria interessante. Mas pra gente citar alguns filmes aqui com menos de 1h30, vamos lá. Eu vou indicar pra vocês o Sétimo Código, do Kiyoshi Kurosawa. Porto das Caixas, filme do Paulo César Saraceni, filme brasileiro. Eu vou indicar As Pequenas Margaritas, da Vera Chytilova. As Duas Faces da Felicidade, da Agnes Varda. Meu filme favorito da Agnes Varda. A Pista, do Chris Marker. A Noiva de Frankenstein, filme lindíssimo. Abril, do Nanni Moretti. O Ensaio de Orquestra, do Federico Fellini. Gente no Domingo, do Robert Siodmak. Persona, do Bergman. Não Amarás, do Kieslowski. O Chicote e o Corpo, do Mário Bava. A Fêmea do Mar, do Odi Fraga, filme brasileiro. Eu, Tu, Ele e Ela, da Chantal Akerman. Desencanto, do David Lean. E último, Mortalmente Perigosa, do Joseph H. Lewis. Um dos meus filmes favoritos do cinema noir. Tem aula sobre cinema noir no Introdução ao Cinema. CH mandou uma mensagem pelo Pix. Boa tarde, professor. Poderia mandar um abraço pro grupo Amigos de Cinema? Tamo junto. Abraço, amigos do cinema. Dúvida sobre Oscar mandou uma mensagem pelo Pix. Camarada, fala sobre a galera de fora do Brasil falando os indicados desse ano estão horríveis. Achei bem doido. Eu não vi essa parada. Estão falando lá fora que os indicados estão horríveis. Mas assim, na verdade, gente, vamos dizer o seguinte, o Oscar ele é bastante regular nesse sentido. Nesse sentido, o Oscar é bastante regular. Você vê os 10 indicados todo ano, 2 filmes são realmente bons. O resto tem um filme bonzinho aqui, um filme bonzinho ali, um filme medíocre ali, um filme medíocre ali, uma cambada de filme bem ruim. Mas essa é a maneira regular que o Oscar lida. Não é uma exclusividade desse ano. E esse ano, especificamente, diga-se de passagem, entre os 5 filmes que eu assisti até agora, até esse momento, tem filme que eu gosto. O Anora é um filme que eu gostei bastante, inclusive. O Ainda Estou Aqui é um filme que eu gostei bastante, inclusive. O Conclave é um filme legal. Os outros 2, que, assim, o Duna 2 é um filme, é o medíocre que eu tava falando. E o Emília Pérez, que eu não vou dar opinião ainda sobre o filme pra vocês. Só no dia 13 de fevereiro nos Desencontros. Então, assim, é regular, na verdade, sabe? E o regular do Oscar é medido por baixo. Normal. Nada de novo no front. Desce o cu pra mim mandou uma mensagem pelo Pix. Falar como funciona a votação do Oscar. Seu mercenário kkkk. Vamos lá, então, a votação do Oscar, ela não funciona de maneira direta. Ou seja, os membros da academia, quando vão votar, eles não escolhem o seu filme favorito. Ou seja, cada um dos membros da academia vão receber uma cartilhazinha onde eles vão votar nos seus filmes. Só que eles não vão votar assim, o meu filme favorito é esse aqui, ponto. E aí esse filme vai ser o que ele vai escolher pra ali. Não, ele vai receber uma cartilha e ele vai elencar de 1 a 10, ou dependendo do ano, pode ser menos filmes indicados, em ordem os seus favoritos. O que, quando a gente tem esse tipo de votação, dá margem por uma questão política dentro do Oscar. Ou seja, determinado filme, se ele for mais odiado do que outros, pode acontecer em massa um processo de muitos votantes colocando aquele filme em 10º lugar, por exemplo. Existe uma questão política aqui, portanto. Por mais que um filme possa ser amado, então, vamos supor aqui, tá? Vamos supor que a Nora é esse filme que muita gente adorou. 60% das pessoas adoraram o filme e colocaram em primeiro lugar. Mas 40% das pessoas odiaram o filme e botaram em 10º. Isso vai prejudicar muito o filme e fazer com que o filme caia muito na lista. Então, não necessariamente o filme mais votado em primeiro lugar é o filme vencedor. Porque esse filme mais adorado pode ser também um filme divisivo. E por ser divisivo, ele vai caindo nessa lista. Entende? Por isso, o Oscar tende a premiar o consenso. Tende a premiar aquele filme que não abala as estruturas. Tende a premiar aquele filme que está de acordo com o discurso da indústria. Por isso que a gente sempre diz que o Oscar é uma premiação da indústria da cultura dos Estados Unidos. Porque o próprio sistema de votação deles faz tender ao vencedor essa lógica
mediana. A lógica, portanto, que não agride ninguém e que, portanto, está de acordo com o que a própria indústria acredita. Entende? Não é uma questão... Quando eu digo pra vocês que o Oscar é uma premiação da indústria da cultura e que eles votam, portanto, de acordo com seus interesses, isso significa que é uma conspiração de alguém por trás falando assim, hoje eu vou escolher tal filme porque a indústria dos Estados Unidos manda. Não. O próprio sistema de votação faz tender a esses filmes ganhar. Aos filmes que não rivalizam com nada. Aos filmes que não criam nenhum tipo de incômodo. Vence o consenso. Vence o que todo mundo gostou. Art mandou uma mensagem pelo Pix. Meu irmão odiou o jurado número 2, dizendo ser uma cópia mal feita de 12 Homens e uma Sentença. O que você fala para ele? Tu é burro, cara. Mentira. Mas assim, de alguma maneira, ele teve uma percepção sobre o filme. Porque é essa. O Clint, ele é um continuador da Hollywood clássica. Ele trabalha sobre os elementos dessa Hollywood clássica. Isso é um fato do Clint, mas não só em Jurado número 2. Em Menina de Ouro, em Ponte de Madison, em Gran Turino, em Os Imperdoáveis. Todos esses filmes são filmes continuadores da obra dos cineastas clássicos dos Estados Unidos. Howard Hawks, John Ford, Raoul Walsh, até o próprio Sidney Lumet. Então, sim, é um filme que tem, por influência muito clara, 12 Homens e uma Sentença. Agora, ser uma cópia barata sobre o filme? De maneira alguma. São filmes que discutem tempos completamente diferentes dos Estados Unidos e, inclusive, coisas muito diferentes entre si. O filme do Clint, ele discute a noção, a rivalidade, digamos assim, o conflito entre verdade e justiça, que é uma particularidade muito intensa dentro desse sistema judiciário estadunidense, tá ligado? O que a verdade é justa? A justiça é verdadeira? E aí nós temos aquele plano final, na verdade, aqueles contraplanos finais que dizem muito sem falar nada sobre o que é os Estados Unidos. Eric mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, seguindo sua recomendação, vou dar nota baixa no filme Emilia Pérez sem ter visto o filme. Eu não recomendei isso, pelo amor de Deus. Inclusive, falei, parem com essa porra de vaiar a Carla Gascon. Inclusive, é uma coisa interessante pra gente falar aqui, tá? Vocês viram que isso já tá começando a ser usado como campanha. Eu já tava pensando isso, antes de vir falar aqui com você, eu já tava pensando, cara, essa porra de brasileiro ficar querendo vaiar diretor, atriz e o filme como um todo vai ser usado na campanha de Emília Pérez. Emília Pérez é candidato de confronto direto com Ainda Estou Aqui, gente. E mais do que isso, a Emília Pérez, a galera de Emília Pérez, da candidatura de Emília Pérez, já entendeu que Ainda Estou Aqui tá crescendo na campanha e que Emília Pérez, por mais que esteja lá em cima, tem algumas coisas aí que estão fazendo o filme entrar em contradição. As notas baixas nos principais agregadores de nota, todas as contradições envolvendo os mexicanos, com relação à inteligência artificial. Então tem coisas aí rolando que tá meio que atrapalhando a candidatura de Emília Pérez, apesar de um filme que ainda é favorito. E Ainda Estou Aqui tá crescendo. Então toda essa parada de vaiar a atriz, de vaiar o filme, tá sendo usado em campanha. E tá sendo usado de uma maneira bastante por debaixo dos panos, sabe? Por exemplo, a Carla Gascon falando, pô, Fernanda Torres, fala com os brasileiros aí, não precisa vaiar, sabe? Então tá falando pra imprensa isso. O que a campanha de Emília Pérez está fazendo é expondo para a imprensa geral o que está acontecendo. Isso é campanha, gente. Isso é campanha. A campanha de Ainda Estou Aqui foi inteligente. E a Fernanda Torres foi em público e falou, não façam isso, não tem necessidade. Mas vocês estão fazendo. Então para, tá? Não tem necessidade. Fale sobre a Emília Pérez, critique a Emília Pérez, mas assista o filme, não é o que o rapaz está falando aqui. Assista o filme. Se for ruim, tu fala mal. Eu já assisti, mas eu só vou falar no dia 13 de fevereiro. E se eu não gostar, eu vou falar que eu não gostei. Ponto. Mas antes de ter assistido, eu não ia ficar vaiando ela ou criticando o filme sem não ter assistido. Ponto. Raul Valente mandou uma mensagem pelo Pix. O fenômeno Ainda Estou Aqui pode dar mais legitimidade e força ao setor responsável por implementar uma cota de telas forte. Me parece uma boa janela de oportunidade. É uma excelente janela de oportunidade, mas a janela de oportunidade demanda de uma necessidade de força política para poder implementá-la. A cota de telas nova já foi implementada recentemente, ela ainda é frágil, apesar de melhor do que a anterior. É o que eu sempre digo, a existência de filmes e eventos como Ainda Estou Aqui no Brasil, que Ainda Estou Aqui é um blockbuster brasileiro. Condiciona o cinema brasileiro a essa oportunidade de mercado, inclusive, de fazer com que o espectador brasileiro permaneça nas salas. Entende o que eu quero falar? O filme-evento possibilita
que esses espectadores vão à sala. Só que há a necessidade de outras ferramentas políticas, de política pública, para que esse público não vá e vá embora depois. Que esse público frequente para o filme-evento, mas depois vá embora. Há necessidade de outras ferramentas. Que ferramentas são essas? Cota de telas, como você bem disse, uma cota de telas mais fortalecida. E regulamentação de streaming, por exemplo. O que a regulamentação de streaming tem a ver com isso, Felipe? A regulamentação de streaming traz mais arrecadação para o fundo setor audiovisual. Mais arrecadação para o fundo setor audiovisual significa mais dinheiro para investir em cinema brasileiro. Mais dinheiro para investir em cinema brasileiro é mais filme sendo produzido, é mais filme condicionado a estar nessa condição de filme-evento, por exemplo. Percebe? Então, a regulamentação de streaming é uma ferramenta necessária, inclusive, para fortalecer o setor. Então, é uma janela de oportunidade. Mas, entretanto, todavia, há de se ter a compreensão de que deve haver força política para isso. E, infelizmente, o nosso governo Lula 3 é um governo que tem se mostrado, mais neoliberal nesse sentido. Sobretudo no que tange ao teto de gastos. E algumas políticas, como a própria regulamentação de streaming, tem ficado esquecida dentro do Congresso por muito tempo, em detrimento de outras questões que vêm surgindo, inclusive como cortina de fumaça. Cortina de fumaça criada por essas forças políticas internas que atuam em serviço dessa burguesia nacional e internacional. E a dizer burguesia nacional e internacional, nós estamos falando de Globoplay, mas nós estamos falando também dos serviços de streaming internacionais que não querem passar uma regulamentação do streaming e que atrasa esse tipo de discussão. Então, sabe, nós temos a janela. Nós temos a janela que fez as pessoas irem até o cinema e descobrirem, o Brasil faz cinema bom. O Brasil faz cinema bom. Apesar de não ser necessário somente Ainda Estou Aqui. E a nossa história prova. E aqui eu tô dizendo o seguinte, para além de você ter gostado ou não de Ainda Estou Aqui, é um filme que é tecnicamente bem feito, entende? E essa noção de ser um filme tecnicamente bem feito mostra para o brasileiro, inclusive, que, olha, o Brasil é capaz de fazer isso. Lucas Samuel mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, ontem foi o 80º aniversário da libertação dos sobreviventes dos campos de Auschwitz. Como você o cinema contemporâneo representando esse imaginário? Cara, então, esse é um tema que a gente já falou algumas vezes aqui no nosso canal, sobre a representação do Holocausto no cinema. Tem aula sobre isso no Introdução ao Cinema, inclusive. E o cinema contemporâneo, ele, por mais que o tema Holocausto continue sendo bastante realizado, ele tem esquecido o tema mais do que deveria. Eu digo isso pelo seguinte, os anos 90 e anos 2000, por exemplo, fizeram muito mais filmes sobre o tema do que hoje. E essa memória precisa ser constantemente relembrada. Por mais que eu fale constantemente aqui pra vocês também, que temas como esses não podem ser espetacularizados, eles não podem deixar de ser feitos. Isso é muito importante. E por que não podem ser deixados de ser feitos? Porque a memória impede. E a gente vê hoje dono de big techs, bilionários, fazendo saudações nazistas. E um monte de gente acreditando que, na verdade, ele estava fazendo coraçãozinho pra plateia. Inclusive divulgadores científicos, que teoricamente deveriam estar a favor da verdade. A memória precisa ser sempre reconstituída, reconstruída. E quando a gente diz que eventos como esses não podem ser espetacularizados, é justamente porque quando eles retornam e eles aparecem, e eles são evidentes à nossa frente, a gente não sabe reconhecer. Por quê? Porque ao espetacularizar um evento como esse, a gente só consegue reconhecê-lo enquanto mal. Olha só como era triste. Olha só como os nazistas eram malvados e etc. Mas tão somente figuras descoladas da história. Insanas. Terríveis. Mas estão presas na história no passado. E não que podem retornar, que estão constantemente pedindo para eclodir o ovo da serpente. Tá aí o cara fazendo saudação nazista, o outro fazendo deportação forçada dos migrantes nos Estados Unidos, e a gente não sabe reconhecer o fascismo quando ele retorna, porque não tem memória. Não existe memória. E o cinema é uma forte ferramenta de construção de memória. E quando eu digo isso, vale dizer, o cinema não tem a obrigação de nada. O cinema não tem que educar ninguém, mas ainda assim é um instrumento de memória. Porque o cinema é documento. E o documento se faz no dia a dia. E se a gente não tem memória, a gente não sabe reconhecer. E se a memória que temos constrói um imaginário espetacularizado, ele é tão somente uma figura do passado. Mal, terrível, mas descolada da materialidade. Descolada da própria história. Descolada do que nós podemos ver no próximo. Não conseguiremos reconhecer o peso da existência do novo fascismo. Art mandou uma mensagem pelo Pix. A linguagem secreta do cinema, por Jean-Claude Carrière, ou Introdução ao Cinema. Existem duas respostas para sua pergunta. Um bom livro para começar, A Linguagem Secreta do Cinema.
Agora, se você quer um curso completo, onde vocês vão aprender um pouco sobre linguagem secreta do cinema, você vai aprender sobre teoria, história, crítica, política, tudo isso sobre o cinema e história do cinema, tem introdução ao cinema, meu amigo. O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil, 2 aulas novas todos os meses. É um streaming de aula de cinema, cara. Já tem mais de 45 aulas lá e 2 aulas novas todo mês entram lá. Você vai aprender Susan Sontag, você vai aprender Walter Benjamin, você vai aprender Carrière, você vai aprender uma porrada de texto lá. E história do cinema, diálogo, noir, cinema novo, cinema marginal, sabe? Tá tudo lá. E tu tá perdendo. Takuku no Muro mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, como foi mudar persona dos filmes favoritos no Liter? Mudei e nem avisei. E a galera foi percebendo. Eu sou assim. Eu mudo, jogo lá a parada e quem perceber, percebeu. Troquei persona por falsa loura. Pra quem reparou, agora eu tô avisando, porque o querido aqui fez questão de explanar pra todo mundo. Troquei. Cada vez mais falsa loura vem ganhar do meu coração. Isso não significa que Persona perdeu meu coração também, é porque o Letterboxd só permite 4 filmes. Mas se for 5, é o Persona que tá ali. Até porque Persona foi o filme que deu o nome à minha filha, da maior atriz da história do cinema, que é a Liv Ullmann. É isso. Foi difícil mudar, mas foi necessário mudar. Agora, uma coisa que vocês não podem mudar na cabeça de vocês é que vocês precisam ser membro desse canal. Vocês ficam aqui assistindo todo dia os lives aqui no canal, assistindo os vídeos todos os dias aqui no canal, mas não pegam assim... Pô, vamos ajudar a produção de conteúdo ali? Vamos patrocinar esse canal? Seja membro, tá bom? Então tá bom. Curtiram o vídeo?